Quando minha avó faleceu, o mundo pareceu desacelerar, como se alguém tivesse silenciado abruptamente todos os sons e me deixado sozinha em um vazio imenso. Nunca escondi a verdade. Ela significava mais para mim do que apenas uma parente. Ela substituíra minha mãe quando minha mãe estava gravemente doente. Era meu refúgio silencioso, meu apoio incondicional, a pessoa que acreditava em mim sem reservas. Então, quando soube da herança, um modesto apartamento de 2 cômodos na periferia da cidade e algumas economias escondidas na querida caixinha de fígado da minha avó, sentei-me em um banquinho, olhando fixamente para um ponto, tentando compreender que tudo aquilo agora era realmente meu. A cada documento assinado no cartório, parecia que um fio invisível me ligava ainda mais a ela, um vínculo que a própria morte não poderia romper. O apartamento era antigo, o papel de parede levemente desgotado. Na cozinha havia uma mesa gasta, e no corredor pendia o espelho dela, arranhado na parte inferior. Mas eu não via aquele lugar apenas como propriedade. Era parte de mim. Lembrei-me de nós assando tortas juntas, do riso suave, levemente rouco, do quanto gostava de sentar perto da janela esperando que eu voltasse do trabalho. A simples ideia de vendê-lo ou entregá-lo a outra pessoa parecia impossível. Eu sabia que aquela herança era o último fragmento dela, e eu a reivindicava não por lucro, mas para preservar sua memória. Quando contei ao meu marido sobre isso, a princípio ele pareceu quase indiferente. "Tudo bem", disse ele. "Será uma opção de reserva." Seu tom era calmo, mas algo em sua expressão despertou em mim uma inquietação súbita, como se ele já imaginasse os móveis reorganizados, como se encarasse o apartamento como um recurso a ser utilizado. Afastei a sensação, me convencendo de que estava sensível demais após o funeral, mas uma voz silenciosa dentro de mim sussurrava que sua reação não era o que eu esperava. Alguns dias depois, sua mãe chegou à nossa casa. Apareceu de repente, como sempre, sem aviso ou ligação, como se fosse a verdadeira dona da casa e não eu. Entrou no corredor, examinou as paredes a partir da porta e perguntou: "Cadê o chá?" Sem sequer um cumprimento adequado. Já estava acostumada com seus modos, mas naquele dia ela parecia especialmente invasiva. Quando nos sentamos à mesa, começou a falar sobre minha herança com uma naturalidade que parecia falar sobre o tempo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade calculista e sua voz, suave, transmitia não calor, mas uma estratégia cuidadosamente medida. Comentou que aquele apartamento poderia ser mais adequado para alguém mais velho, sugerindo que os jovens ainda teriam tempo de conquistar o seu próprio. E, quase casualmente, acrescentou que algumas mulheres compreendem o peso das decisões familiares, e outras não. Ouvi, tentando entender por que me sentia tão incomodada. Eu nunca lhe disse que tinha a intenção de doar o apartamento e, mais importante, que direito ela tinha de decidir a quem ele deveria pertencer. Meu marido permanecia em silêncio ao meu lado, como se sua presença silenciosa validasse cada palavra que ela disse. Ela percorreu o apartamento como uma inspetora, não como uma convidada, avaliando se eu atendia aos padrões dela para a esposa ideal do seu filho. Tirou as botas devagar e deliberadamente, insinuando que se sentia desconfortável e que a culpa era minha. Mal havia ela cruzado o limiar da porta quando seus olhos percorreram as prateleiras, as cortinas e a mesa da cozinha. Cada olhar como uma agulha sutil que cravava minha autoestima. Sempre fora mestre em críticas. Nunca havia acusações diretas, mas a própria atmosfera parecia pesar, como se o ar estivesse impregnado de reprovação. Preparei o chá e coloquei na mesa a torta que havia assado naquela manhã, na esperança de que aquela visita transcorresse em paz. Ela mal lançou um olhar, franziu levemente os lábios e comentou: "Você se esforça, é claro, mas a massa está um pouco densa." Meu marido sorriu de lado, fingindo mexer no telefone e não defendeu minhas palavras. Ele raramente intervinha.
Na presença da mãe, parecia mudar, mais pálido, curvado, com a voz mais baixa, sempre acordando com ela mesmo quando sabia que estava errado. Mas a verdadeira provação começou quando o assunto voltou para a herança. Ela perguntou sobre os documentos que eu havia registrado no cartório, embora soubesse muito bem da situação. Respondi calmamente que havia garantido os direitos sobre o apartamento da minha avó. Ela apoiou a xícara lentamente, como se ponderasse, inclinou-se para frente e disse uma frase que me gelou os dedos. Você entende, é claro, que os jovens não precisam disso. O apartamento deve ir para quem realmente necessita. Quanto a mim, estou lutando sozinha. Falava com tamanha convicção, como se a decisão já tivesse sido tomada. E o mais perturbador, ela não perguntou nada. Seus pedidos eram velados, entregues com uma suavidade falsa que os tornavam ainda mais insidiosos do que se tivesse gritado. Notei meu marido se mexer levemente, como se aguardasse minha reação, mas permaneceu passivo, apenas nos observando como se estivéssemos em uma discussão que não lhe dizia respeito. Quando disse calmamente que o apartamento permaneceria sob minha posse, minha sogra ergueu as sobrancelhas como se eu não tivesse apenas recusado, mas insultado-a. Ela imediatamente partiu para acusações, disfarçadas de preocupação. Segundo ela, eu ainda não compreendia os valores familiares. Em uma família de verdade, tudo deveria ser compartilhado. Os desejos da minha avó não importavam mais, e era mais importante ajudar os vivos. Cada palavra caía de seus lábios como uma lição moral cuidadosamente ensaiada. Em certo momento, comentou quase de passagem que assim que os papéis estivessem prontos, poderiam iniciar reformas ou ampliações, e meu marido teria onde levar as crianças quando decidíssemos morar separados. Essa observação me atingiu com força. Percebi, pela primeira vez, que eles haviam discutido isso antes. Meu marido e sua mãe tratavam meu apartamento como se já fosse deles. Finalmente ele interveio, mas não para detê-la. Sua mãe está certa, disse ele. As palavras eram calmas, mas por trás da calma havia um peso de inevitabilidade, como se ele já tivesse decidido por mim. Uma ansiedade lenta se espalhou dentro de mim. A percepção de que aquelas duas pessoas à minha frente encaravam minha vida como um recurso a ser redistribuído à sua conveniência. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Meu marido, que até então ao menos mantinha uma aparência de compostura, parecia agora sentir que era hora de falar abertamente. Andava pelo apartamento irritado, evitava meu olhar, esperando o momento certo para retomar o assunto. Esse momento chegou numa noite, durante o jantar. Ele pousou o garfo, afastou o prato e disse com um tom desprovido de pedido ou dúvida: "Temos que dar o apartamento para minha mãe." Ele apresentou aquilo como a coisa certa a fazer. No início, eu sequer consegui compreender suas palavras. Elas soaram tão absurdas que minha mente tentou reorganizá-las como se por um instante eu tivesse ouvido errado. Mas ele repetiu, com a mesma convicção fria: "O apartamento deve ficar com a minha mãe. Ela poupou a vida inteira, viveu em condições difíceis e nós, os jovens, conseguimos nos virar." Em seguida acrescentou: "Você que não entende como é importante ajudar a geração mais velha." Sua voz era firme, segura, como se estivesse declarando uma verdade incontestável e não exigindo que eu abrisse mão do que minha avó havia deixado para mim. Tentei responder com calma, sem deixar a emoção transbordar, mas ele me interrompeu. Disse que o apartamento da minha avó era um lugar velho, ultrapassado, que nós nunca pensamos em morar lá e que sua mãe poderia viver ali, mais perto do centro, já que para ela era cansativo demais se deslocar todos os dias. Eu ouvi tudo, tentando entender quando ele tinha mudado. Quando deixou de me ver como parceira e passou a me enxergar como uma extensão conveniente da família dele.
Em que momento decidiu que eu devia me submeter às decisões deles? Em que instante passou a acreditar que podia ditar regras sobre algo que não lhe pertencia, nem sentimentalmente, nem moralmente? E, acima de tudo, como ele conseguia falar comigo daquele jeito? Como se eu estivesse errada simplesmente por defender a memória de alguém que eu amei. Tentei explicar que aquele apartamento era muito mais que espaço e paredes antigas. Era parte da minha vida, do meu passado, da minha ligação com minha avó. Era o lar que ela tinha sonhado para mim, um lugar onde eu estaria segura. Mas ele apenas sorriu de lado com desprezo. Você é muito emocional, precisa pensar racionalmente. Você entende, né? A minha mãe precisa mais. A palavra precisa ficou suspensa no ar como se ele estivesse realizando um ato nobre, sacrificando a si mesmo e a mim pelo bem maior. Mas, por trás dessa falsa nobreza, eu enxerguei a verdade. A influência da mãe dele, as reclamações constantes, as manipulações sutis, a habilidade de despertar culpa em qualquer um. Ele vivia sob aquele domínio há tantos anos que já não distinguia os próprios desejos dos dela. Quando eu disse, firme e clara, não, ele me olhou de um jeito diferente, como se eu tivesse me transformado em inimiga de uma guerra silenciosa. Seu olhar se estreitou, o tom ficou mais gelado. Ele me chamou de egoísta. Disse que eu colocava sentimentalismo acima das necessidades reais da família, que se eu realmente o amasse e respeitasse sua mãe, eu sequer ousaria levantar o assunto. Falou por longos minutos, quase sem respirar, despejando semanas, talvez anos, de frustrações acumuladas. E em cada frase eu ouvi não só a voz dele, mas o eco de uma pressão contínua que vinha de muito antes daquele dia. O auge aconteceu naquela noite quando meus pais vieram nos visitar. Ficaram pouco tempo, trazendo comida caseira e ajudando com as crianças, porque eu tinha enfrentado uma semana particularmente difícil. Eu reparei como estavam cansados, mas ainda assim se mantinham gentis, discretos, cuidando para não atrapalhar. Eles penduraram os casacos, deixaram as bolsas na cozinha. Minha mãe se sentou à mesa começando a organizar as marmitas. Meu pai foi até o quarto das crianças. Tudo parecia normal, tranquilo, silencioso, aconchegante. Até que meu marido fechou a porta da cozinha atrás de mim. Fez isso de propósito, para que as crianças não ouvissem, para que meus pais não desconfiassem, para que ficássemos absolutamente sozinhos. O rosto dele estava tenso, a mandíbula tão travada que eu podia ouvir o ranger dos dentes. Ele deu um passo em minha direção e disse num tom que não deixava espaço para dúvida, nem para discussão. Se você não transferir o apartamento para minha mãe, eu vou expulsar os seus pais de casa amanhã. Assim que ele disse aquelas palavras, eles estão aqui por sua causa e eu decido quando é hora de eles irem embora, algo dentro de mim silenciou. A princípio, meu cérebro simplesmente recusou-se a compreender o significado. Era como se tivesse tentado transformar a frase em algo menos cruel, menos monstruoso. Mas ele continuou, sem deixar espaço para dúvida. Eles já estão aqui há tempo demais. Estou cansado de viver num vai e vem. Se você não consegue tomar decisões familiares razoáveis, eu mesmo tomarei. Senti um nó gelado subir pela garganta, como se uma bola de medo e desconfiança se expandisse até o tamanho de um punho. Meus pais, que sempre nos ajudaram, que nunca reclamaram, que nunca exigiram nada, estavam ali temporariamente, alugando o próprio apartamento para pagar um empréstimo de reforma. Faziam de tudo para facilitar nossa vida. E agora o meu marido ameaçava expulsá-los como se fossem peso morto? Olhei para ele, tentando entender de onde vinha tanta fúria. Seus olhos pareciam mais escuros, o olhar cortante. Não havia hesitação, nem arrependimento, apenas a convicção de que tinha o direito de ditar regras, como se fosse o dono da casa, e eu alguém obrigada a obedecer.
O que mais me apavorava era a forma como ele falava, como se tudo fosse absolutamente razoável, lógico, justo. Tentei lembrar que meus pais estavam ali com meu consentimento, que a estadia era temporária, que eles não tinham outro lugar para onde ir. Mas ele me interrompeu, aumentando a voz. Eles vão para onde você mandar. Se importa tanto assim, deixe que morem no apartamento da sua avó, já que você é tão apegada a ele. A frase me atingiu como um golpe, não porque fosse impossível, mas pela maneira repleta de desprezo com que foi dita, como se o apartamento fosse apenas um objeto ao qual eu me agarrava por teimosia, e não o último elo com alguém que me amou profundamente. Disse ainda que eu estava colocando uma avó morta acima de uma família viva, que eu criava um problema onde não existia, que uma esposa normal saberia quando ceder. Senti algo dentro de mim partir. Por um instante, tive a sensação de que aquele não era mais o homem que eu conhecia. Era outra pessoa, rígida, fria, calculista. E o mais apavorante, ele não via nada de errado no que dizia. Aquela noite, quase não dormi. Deitei-me na beirada da cama, virada para a parede, ouvindo a respiração pesada e desigual do meu marido, que dormia como se nada tivesse acontecido. Por dentro, tudo tremia. Eu me sentia pequena, impotente, encurralada, privada do direito de tomar minhas próprias decisões, de honrar minhas próprias memórias, de proteger minha própria família. Quanto mais eu pensava, mais nítido tudo ficava. Aquilo não era um surto momentâneo, não era uma briga passageira, não era uma palavra impensada. Era um sistema. Limites que ele já ultrapassava há muito tempo, enquanto eu fingia não perceber. Cada frase dita naquela conversa na cozinha voltava à minha mente como uma gravação desgastada. Vou expulsar seus pais. Eu decido. Você não entende o que é família. Quanto mais eu repetia cada palavra, mais eu sentia o peso da manipulação, da pressão, da tentativa de me obrigar a agir de acordo com os interesses dele, não os meus. Pensei na minha avó, nas mãos enrugadas, no sorriso caloroso, em cada palavra gentil que ela dizia com tanto cuidado que até nos piores dias fazia você se sentir segura. Ela sempre dizia que família era apoio, não pressão, que amor era respeito, não controle. Deitei-me ali imaginando que, se ela estivesse viva, teria sido a primeira a me proteger. E essa percepção doeu ainda mais. Agora, ninguém poderia me proteger além de mim mesma. Meus pais dormiam tranquilos no quarto ao lado, após a longa viagem, alheios à tempestade que se desenrolava. Eles jamais acreditariam que meu marido fosse capaz de tais ameaças. Estavam acostumados a vê-lo calmo, atento, contido. Ele sabia mostrar o lado certo quando necessário, sorrindo para mim, abraçando os filhos, ajudando meu pai a consertar uma prateleira, sentando-se com minha mãe para discutir o jardim. E então ele fechava a porta da cozinha e se transformava em alguém completamente diferente. Comecei a recordar momentos que antes pareciam insignificantes, como ele insistia que eu informasse sobre cada gasto, como dizia que eu não precisava falar com certas amigas, como me proibiu de visitar minha avó sem ele nos últimos meses de vida dela, explicando de forma brusca que seria muito difícil cuidar das crianças sozinho. Na época achei que fosse apenas cansaço, estresse, uma dificuldade temporária, mas agora eu via o padrão. Um limite que ele traçava lenta, deliberada e persistentemente, para que eu vivesse dentro de fronteiras que lhe conviessem. Saí silenciosa para o corredor, evitando acordar as crianças, e encostei-me à parede. A casa dormia, mas parecia que eu a via com clareza pela primeira vez em muito tempo. A imagem idílica estava rachando. As sombras lançadas pelo abajur noturno pareciam longas demais, o corredor estreito demais. Pensei, se hoje ele ameaçou expulsar meus pais, o que viria amanhã? Se reivindicava tamanha autoridade sobre a minha herança,
O que tentaria controlar em seguida? Tentei respirar mais fundo para não desmoronar, mas meu peito ainda se apertava dolorosamente. As palavras da minha avó surgiram na minha mente com clareza assustadora, como se ela estivesse ali ao meu lado. Não se deixe quebrar. Herança é proteção. Naquele tempo eu não compreendia o significado, mas agora ele era inconfundível. O apartamento não era apenas uma lembrança. Era a única coisa que eu podia chamar verdadeiramente de minha, independente do meu marido, da mãe dele ou de suas exigências. E talvez fosse exatamente por isso que ele estava tão determinado a tomá-lo. A manhã começou em silêncio pesado, tão denso que parecia cortável com uma faca. Meu marido se movimentava pela cozinha, apoiando xícaras ruidosamente, evitando me olhar de forma proposital. Eu ainda sentia tremores por dentro, mas exteriormente mantinha a compostura, quase fria. Parecia que se eu pronunciasse uma única palavra naquele instante, tudo desabaria. Meus pais já haviam acordado e estavam sentados na sala com as crianças. Pelas expressões, pude perceber que eles suspeitavam de algo, mas, como sempre, optaram por não intervir. Fechei as mãos em punhos, caminhei até o armário, peguei minha bolsa e disse que precisava sair para um compromisso. Meu marido não perguntou para onde eu ia, apenas murmurou: "Faça como quiser", como sempre. Soou como se ele esperasse que eu fizesse algo imprudente. Saí de casa, respirei o ar frio e, pela primeira vez em dias, senti-me verdadeiramente viva. A cidade pulsava ao meu redor, o vento balançando os galhos das árvores, carros passando, pessoas apressadas em algum lugar. Eu estava parada no ponto de ônibus, com o celular na mão, percebendo que era hora de parar de esperar que tudo se resolvesse sozinho. Se eu não me levantasse para proteger a mim mesma e meus pais, ninguém o faria. Disquei o número de um advogado com quem havia trabalhado anos atrás, cuidando de documentos do escritório. Ele era alguém em que eu confiava, calmo, racional, sem espaço para emoções desnecessárias. Ao ouvir minha voz, percebeu imediatamente a gravidade da situação e sugeriu que nos encontrássemos em seu escritório dentro de 1 hora. Aceitei, sentindo meu coração acelerar a cada minuto que passava. Eu não sabia exatamente o que lhe diria, mas estava pronta para ouvir a verdade, por mais dura que fosse. O escritório estava silencioso, com cheiro de café e papel. Ele me ouviu atentamente, fazendo apenas perguntas para esclarecer detalhes. Eu contei tudo: a ameaça contra meus pais, as exigências do meu marido, a pressão da minha sogra, a disputa pelo apartamento da minha avó. Quanto mais eu falava, mais claro se tornava. Isso não era uma simples briga familiar. Era uma tentativa de manipulação e controle. Quando terminei, o advogado recostou-se na cadeira, cruzou as mãos e falou com voz firme, porém calma. Garantiu que a situação era muito mais simples do que parecia. Explicou que o apartamento era totalmente meu. Nem meu marido, nem sua mãe tinham direito de reivindicá-lo sem meu consentimento voluntário. Afiançou que as ameaças de expulsar meus pais não tinham fundamento algum. Mais tarde, ao voltar para casa depois de mais um dia longo, a rua estava envolta em suaves tons de crepúsculo, e o corredor exalava um aroma tênue de familiaridade, como se alguém tivesse acabado de preparar café. Instintivamente, passei a mão pelo corrimão frio, pausei brevemente diante das portas dos vizinhos, um hábito de anos, antes de finalmente inserir a chave na porta do meu apartamento. Mesmo antes do clique da fechadura, senti que algo estava errado. Não era medo nem ansiedade, apenas uma sutileza, como se o ar dentro de casa tivesse se adensado, carregando a presença de alguém. Entrei silenciosa, mantendo as luzes apagadas, e pausei para ouvir. Ela passou a unha por algo, e aquilo se desfez, deixando um resíduo escuro na tinta branca. Respirei fundo, tentando me acalmar, e caminhei até o quarto. A cama estava arrumada de forma excessivamente perfeita, como se uma máquina meticulosa e não um humano tivesse passado o cobertor. Sentei-me na beira da cama e senti uma leve vibração.
O celular sobre o criado mudo acendeu, embora eu não tivesse recebido notificações. Na tela, uma mensagem não lida piscava, vinda de um número desconhecido. Abri lentamente, esperando encontrar algum spam ou engano, mas continha apenas uma frase curta. Você percebeu tudo corretamente? Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, como se as palavras desaparecessem sozinhas, se dissolvessem nos pixels, ou se tratasse de uma falha técnica. Mas a mensagem permanecia, simples, direta e por isso ainda mais perturbadora. Como se o remetente soubesse que detalhes extras eram desnecessários. Coloquei o celular de volta no criado mudo, devagar, ouvindo a minha própria respiração, agora curta e acelerada. O quarto parecia mais silencioso do que o costume, como se as paredes tivessem absorvido todo o som, e agora não devolvessem absolutamente nada. Ela se levantou, acendeu o abajur da escrivaninha, criando ao menos a ilusão de segurança, e só então percebeu que a cortina havia sido tocada. Não estava totalmente aberta, nem puxada para trás, apenas deslocada alguns centímetros, o suficiente para deixar a dobra desigual, como se uma mão tivesse passado por ali. Ela jamais deixava as dobras assimétricas. Ela se aproximou, deslizando os dedos pelo tecido, e sentiu um leve frescor, aquele frio quase imperceptível que fica quando alguém tocou algo há poucos instantes. Lá fora, tudo parecia calmo. O pátio escuro, o poste da rua ainda piscando, um carro passando de vez em quando. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada persistia, como se quem enviara a mensagem estivesse mais perto do que seria fisicamente possível. Ela fechou a cortina novamente, alinhando cada dobra com meticulosa precisão. Mas assim que deu um passo para trás, pelo canto do olho, viu que uma das dobras ligeiramente torta outra vez. Girou o corpo de imediato, e as cortinas estavam perfeitamente alinhadas. Impressão minha, murmurou, embora soubesse no fundo que aquela autojustificação era frágil demais para ser verdade. Pegou o telefone e abriu a mensagem novamente. O número não estava salvo e começava com um prefixo que ela nunca tinha visto. Nenhum amigo, colega de trabalho ou contato usava aquele código. Apertou o botão de ligar, mesmo sabendo que era imprudente retornar chamadas desconhecidas. Alguns segundos de toque se esticaram de forma lenta, distante, e então a conexão caiu, antes mesmo que ela pudesse ouvir o primeiro sinal. Não foi um desligamento. A linha simplesmente se desfez sozinha. Ela ficou ali parada, o celular encostado ao ouvido, e por um breve instante o apartamento ficou insuportavelmente silencioso. Tão silencioso que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Decidiu caminhar pelos cômodos novamente, não para procurar problemas, mas para tentar encontrar alguma explicação lógica que não envolvesse pânico. Abriu o armário do corredor. Tudo estava em seu devido lugar. Casacos, jaquetas, a caixa de ferramentas. Mas a caixa estava inclinada em um ângulo leve, como se tivesse sido movida, examinada e recolocada com cuidado. Por dentro, tudo permanecia organizado, exceto por um detalhe. A chave do conjunto não estava no compartimento. Ela pegou e virou entre os dedos. Um calor sutil marcava o metal, como se houvesse sido segurada há poucos instantes. Na cozinha, ligou a torneira, na esperança de que o som da água corrente abafasse aquela sensação crescente de que o apartamento já não era apenas seu. A água escorreu de forma uniforme, monótona, mas ao fechá-la, o silêncio retornou com uma brusquidão que a fez prender a respiração. Ela se virou para a mesa e notou um leve amassado na toalha, como se alguém tivesse pressionado ali um punho ou colocado um objeto pesado. Tocou a marca, ainda era recente. Um frio profundo se espalhou pelo peito, como se algo dentro dela estivesse lentamente se contraindo.
Quando olhou para o chão, viu um traço quase imperceptível, não sujeira, não poeira, mas uma marca fina e reta deixada pela sola de um sapato. Ela nunca caminhava naquela parte da cozinha de modo a deixar um rastro assim. Ajoelhou-se, passando o dedo pela marca. Era assustadoramente reta, como se alguém tivesse ficado ali parado, observando-a, e depois dado um passo para trás, desaparecendo com a mesma suavidade com que surgira. Ela permaneceu no corredor, esforçando-se para ouvir, e o silêncio parecia quase palpável, tão denso que pressionava seu corpo por dentro, como se o ar tivesse se tornado espesso. Então ouviu algo, um leve clique de plástico, tão preciso, tão real, que não podia ser atribuído a uma coincidência. Ela deu um passo à frente lentamente, verificando novamente o interruptor de luz. Estava exatamente onde deveria estar, intocado, mas a sensação inequívoca de presença permanecia, insistente. Percebeu que prendia a respiração, com medo de que até um único suspiro pudesse quebrar o silêncio, como se ele escondesse algo. Retornou à sala, acendendo a luz do teto, depois a luminária da escrivaninha e, por fim, o arandela da parede, como se uma claridade extra pudesse expulsar o medo que já não se escondia nas sombras, mas habitava dentro do seu próprio corpo. A sala se encheu de luz suave, mas isso apenas tornava mais claro que algo estava errado. As almofadas no sofá estavam perfeitamente alinhadas, exceto uma, levemente deslocada, como se alguém tivesse sentado na beira e depois ajustado com cuidado. Ela se aproximou, apoiou a mão no tecido e sentiu um calor residual, um calor que não poderia ser dela, já que não tocava o sofá há horas. Devagar, voltou o olhar para a porta do quarto. Estava entreaberta, apenas 1 centímetro, mas ela lembrava-se vividamente de tê-la fechado. A memória era precisa demais. Ela havia fechado a porta para criar uma barreira visual entre si e o quarto vazio, para impedir que certos pensamentos se infiltrassem ali. Lentamente, alcançou a maçaneta e empurrou a porta. A luz do corredor derramou-se suavemente pelo chão, e ela imediatamente percebeu o edredom levemente amassado, no ponto onde o marido sempre se sentava para abotoar a camisa pela manhã. Mas ele havia partido. Ele não estava no apartamento. Ninguém deveria estar ali. Sua respiração ficou curta, como se o ar tivesse engrossado de repente. Deu um passo cauteloso à frente e notou uma fina linha de pó na mesa de cabeceira, cortada de maneira perfeita por um dedo. Ela sabia com certeza que havia limpado a mesa naquela manhã. Aquela linha não poderia estar ali. Aproximou-se, passou os dedos sobre a superfície e sentiu um nó de ansiedade apertar dentro de si, pressionando suas costelas, ficando mais pesado a cada batido do coração.